E aí, gente, tudo bem? Reparem muito aí na marca de touca que eu tava trabalhando, mas eu tive que parar hoje para fazer esse vídeo para vocês, porque teve aí muitas perguntas em relação à intercorrência após preenchimento labial, inclusive aí de notícias de pacientes que fizeram preenchimento, que após 6 meses teve que tirar parte do lábio aí, perdeu todo, né, quase 80% dos lábios. E aí começou a dúvida, nossa, mas isso pode acontecer mesmo após 6 meses? Corre o risco de eu fazer um preenchimento? Enfim, vamos esclarecer um pouquinho essas dúvidas, tá? Primeiro, preenchimento labial feito com ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um produto, ele é um material que ele é natural do nosso organismo, tá? Então, todos nós temos ácido hialurônico no organismo. Então, quando a gente aplica ácido hialurônico com a finalidade de preenchimento na harmonização facial, a gente não tem rejeição, porque isso é natural do nosso organismo, tá? Então, a gente consegue fazer esse efeito de volume, de hidratação, melhora de contorno, enfim. É muito difícil a gente ter intercorrência quando a gente faz um preenchimento, quando você está com um profissional competente ali, capaz, né? Então, está realizando ali o procedimento e tem ali a noção ali de anatomia, manipulação do produto e tudo mais. Então, é muito difícil a gente ter intercorrência. Acontece? Acontece, mas quando acontece, a gente tem produtos, a gente tem meios de reverter, né, esse preenchimento. Então, a gente tem produtos, por exemplo, que removem, né, que dissolvem esse ácido hialurônico aplicado. Então, por exemplo, eu fiz um preenchimento no meu lábio, eu fiz um preenchimento ali de malar, contorno, não gostei, achei que ficou muito. Então, a gente tem produtos que a gente pode aplicar, tá? E ele vai dissolver aquele ácido hialurônico que foi aplicado, né? A pele, obviamente, o lábio, ele vai dar uma ressecada, porque o ácido hialurônico ele promove muita hidratação, né? Então vai dar aquela ressecada, mas a gente consegue reverter e dali pouco tempo, 2, 3 semanas, se a pessoa quiser, pode fazer um novo preenchimento, enfim, não tem problema, tá? Desde que todo preenchimento, após a aplicação, você tem que ser acompanhado pelo seu profissional. Não é simplesmente, fiz um preenchimento e tchau. Não, fiz um preenchimento, é legal mandar fotos para o profissional. Eu falo que até as 48 horas eu gosto de acompanhar os pacientes, né, para saber como é que está, se teve alguma intercorrência, se teve alguma sintomatologia diferente daquela esperada, né? E se tem, a gente consegue intervir, a gente consegue resolver facilmente. Então, assim, não tem risco de você fazer um preenchimento labial com ácido hialurônico e daqui 6 meses inflamar. Isso não existe, tá? O que aconteceu, que foi um caso aí amplamente divulgado, é que essa paciente achou que fez um preenchimento com ácido hialurônico e o profissional, no caso, fez um preenchimento com material definitivo, a gente chama de PMMA, tá? Ele é um material com a intenção de preencher e ele é definitivo. O que significa isso? A partir do momento que ele é aplicado, ele não é reabsorvido pelo nosso organismo, então ele fica ali. Então ainda existem profissionais que utilizam esse tipo de produto, eu particularmente não gosto, tá? Mas existem profissionais que utilizam. Por quê? Justamente para dar esse efeito definitivo. Então, a pessoa quer fazer um preenchimento, às vezes até em nádega, né? Em outras regiões do corpo, né? Não só em rosto, no lábio. E aí você vai preencher uma vez só e acabou, porque aquilo ali não vai ser absorvido, então vai ficar permanente. A questão é, o fato de ser permanente é que ao longo do tempo a gente pode ter deslocamento desse material, tá? Porque o nosso processo de envelhecimento é contínuo, né? Eu tô colocando ali hoje um preenchimento, por exemplo, no lábio, em alguma região do organismo, ou mesmo em nádega, por exemplo, e a gente sabe que vai tendo perda, né, de musculatura, a gente sabe que vai tendo flacidez, e esse material, ele pode se deslocar. A partir do momento que ele se deslocar, não tem o que fazer, tá? Ele vai se deslocar, ele pode acomodar em outro local
e não tem como a gente retirar, tá? Outra coisa, quando ele inflama, que foi o caso dessa pessoa, tá? Ela fez um preenchimento aí definitivo de PMMA e ele inflamou depois de 6 meses. A partir do momento que você tem um preenchedor definitivo, você corre o risco dele inflamar. Depois de 6 meses, depois de anos, tem paciente às vezes colocou preenchedor em nádegas, por exemplo, é muito comum utilizar PMMA em regiões de corpo, tá? E a gente sabe que depois de anos inflamou e aí não tem o que fazer, a pessoa tem que remover o tecido, porque não tem nenhum produto que dissolva aquele material, né? Não tem como tirar, então a gente tem que tirar todo aquele tecido. No caso dela, como foi feito em boca, então foi retirado os lábios, então a paciente praticamente perdeu todos os lábios, né? Todo o lábio, e para a gente reconstruir vai ser muito difícil, né? Acredito aí que vai ter muito trabalho para ser feito. A gente tem algumas técnicas aí que a gente pode ajudar para tentar reconstruir, para tentar melhorar a estética, mas vai ser muito difícil aí da gente conseguir aproximar da perfeição que era anteriormente, né, gente? Então, infelizmente, ela perdeu. E a briga é essa, né? Que ela alega que, na verdade, ela não sabia que era esse produto. Aí a gente não sabe, né, até que ponto é verdade, até que ponto faltou orientação da profissional, até que ponto faltou habilidade da profissional na hora de aplicar, né? Enfim, gente, mas essa complicação ocorreu porque foi feito um preenchimento definitivo em lábio, tá? Então, isso daí a gente não indica, principalmente por causa desse risco de intercorrência. Mas, preenchimento com ácido hialurônico é muito difícil de ter intercorrência. A partir do momento que você utiliza o material ideal, né? Porque a gente tem vários tipos de ácido hialurônico e varia muito a densidade de acordo com o nosso objetivo. Então, o profissional tem que saber trabalhar com os tipos de ácido hialurônico disponíveis e tem que ter a destreza, né? A habilidade, saber aplicar corretamente. Você tendo tudo isso, é muito difícil você ter intercorrência, tá? E havendo intercorrência, principalmente próximos, né, da aplicação, então às 48 horas após a aplicação, a gente consegue facilmente reverter o processo. Agora, quando a gente trabalha com preenchedor definitivo, não tem muito o que fazer, tá bom? Espero ter esclarecido aí as dúvidas com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode entrar em contato com a gente, pode mandar aí as dúvidas pra gente, que assim que possível a gente vai fazendo novos vídeos e tirando mais dúvidas para vocês, tá bom?